Então, vamos para o nosso estudo da Palavra de Deus hoje. E eu quero conversar com você hoje a respeito de disposição. Disposição é uma palavra muito importante, porque é tudo que Deus quer da gente. A gente está disposto a ser usado no serviço do Senhor. Claro, a gente está passando por um momento de tribulação. Todos nós estamos passando por isso. O mundo inteiro está passando por essa situação. E é uma situação de vida e de morte. Não é brincadeira. Tem muitas pessoas que estão por aí ao nosso redor morrendo. Mas se a gente for parar para pensar, o que é a vida? A vida, ela é muito vaga. É muito fácil a gente morrer. Um vírusinho de nada pode matar a gente, como qualquer outra coisa que entra no nosso corpo. Um momento nós estamos vivos, outro momento a gente está morto. Quantas pessoas a gente tem visto que rapidamente têm deixado a gente nessa pandemia, através desse vírus ou não. Pessoas que têm morrido com muita facilidade. E as pessoas ao nosso redor estão morrendo. Cada vez mais próximo da gente. E quem não morre, fica morrendo de medo da morte. Fica apreensivo com todas as coisas que podem estar acontecendo. A gente tosse um pouquinho mais forte, a gente tem uma dor um pouquinho mais profunda, acaba pensando que a gente pode também tá nesse caminho. Esses dias eu acordei durante a madrugada sentindo uma dor forte no peito. Parecia que eu estava com dificuldade para respirar. Adivinha o que me veio na cabeça? Exatamente. Estou com o vírus. Já pensou? Eu com o vírus? Coitado do pastor Rodrigo, coitado, vai ter que se virar sozinho aqui na igreja. Coitado da família, coitado do seu Júlio e Dona Bené, como é que nós vamos tratar deles agora? Mas era só um mau jeito que eu dei na hora que eu estava dormindo. Passou logo. Então, graças a Deus, Deus não me permitiu ter nesse momento esse vírus, mas passou pela minha cabeça. Talvez já tenha passado pela sua cabeça também. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa tensão. Mas sabe de uma coisa? A gente não precisa viver em tensão o tempo todo. A gente, claro, tem que ter atenção para com essas coisas. Tem que cumprir toda a nossa responsabilidade, com todo o protocolo que a gente vem seguindo. Mas sabe, aquele medo, aquela apreensão, aquela preocupação exagerada, a gente não precisa ter, porque a gente tem esperança. Porque a gente tem a esperança que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá, não só para essa vida, como também para a vida que vai vir. Lembra que o Senhor Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbem o vosso coração, nem tenham medo. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. A gente precisa confiar nele, sabendo que ele sabe todas as coisas aqui para a nossa vida aqui e também para o futuro. Os irmãos viram que se você está nos grupos da nossa igreja, do WhatsApp, nós mandamos no grupo o testemunho de um dos nossos pastores de Feira de Santana, na Bahia, que foi tirado de nós essa semana. Pastor Jorge Brito, já com um pouco de idade, mas não foi nem de Covid que ele faleceu. Ele ia ter que fazer uma cirurgia muito parecida com a que o Júnior fez, um tumor no cérebro, e ele deixou um testemunho para a igreja, que depois foi repassado para a gente também, a igreja que ele pastoreava, num dia anterior da cirurgia que ele fez. E um testemunho de 5 minutos, mas um testemunho maravilhoso, onde ele fala da esperança dele, que se ele não saísse daquela mesa de cirurgia, ele estaria com o Senhor. E ele falou: fiquem tranquilos, porque eu vou estar muito bem se Deus não permitir que eu volte. Eu quero voltar, ele dizia, mas se Deus não permitir que eu volte, fiquem tranquilos, não fiquem com medo por minha causa, porque eu vou estar com o meu Deus. E realmente foi isso que aconteceu. Ele saiu da mesa de cirurgia, mas pouco tempo depois ele não resistiu e veio a falecer. Irmãos,
essa é a esperança que o mundo não tem. Essa é a palavra de ânimo que nós temos, pelo menos temos que ter, para que a gente possa transmitir isso para o mundo. Eu quero chamar a sua atenção para Atos capítulo 8. Abre a sua Bíblia lá comigo, liga a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Também o André vai colocar ali também na descrição do culto para você poder acompanhar. Em Atos capítulo 8, a gente vê Filipe, um dos diáconos da igreja de Jerusalém, passando por uma situação bem parecida com aquela que a gente está vivendo. Não era uma situação de vírus, mas era uma situação de vida e morte. Olha só, ele tinha acabado de testemunhar a morte de Estevão, o primeiro mártir do meio cristão, da igreja. No capítulo 8, versículo 1 diz assim: e Saulo consentia com a sua morte. Morte aqui é de Estevão, né? E você lembra quem é Saulo, né? Isso, o grande apóstolo Paulo, que no capítulo 9 aqui, no capítulo seguinte, vai se converter e ser o grande missionário. Bem, continuando no versículo 1. Naquele dia levantou-se, notem, grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Só o fato de você dizer que era cristão, só o fato de você dizer que era um seguidor, um discípulo de Cristo, acontecia isso aqui com você. E note o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Se lamentando? Não. Pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Notem que Filipe, ele saiu pregando a palavra para aquelas pessoas, fazendo os sinais que o próprio Senhor Jesus disse que iam acompanhar os primeiros pregadores da palavra, que a gente vê aqui no início do livro de Atos. E ele, apesar da perseguição que foi feita sobre ele, o que eles faziam, Filipe junto com os outros, eles pregavam a palavra, pregavam a palavra. Filipe aqui, ele usa de uma situação que ele poderia muito bem deixar de lado. Olha, estão me perseguindo, estão vindo atrás de mim, né? Eu posso ser morto, eu posso ser preso se eu continuar pregando a palavra. Mas eles não tinham medo disso, não. Eles continuavam e faziam aquilo que eles sabiam que tinham que fazer. Irmãos, sabe qual é o maior problema da evangelização? O que você acha que é o maior problema da evangelização das pessoas do nosso país, da nossa cidade hoje? Não sei o que você respondeu, mas eu vou te dar a resposta que eu acho que é o maior problema. O maior problema da evangelização hoje é eu e você. Como assim, pastor? Porque foi para nós que Deus deu essa incumbência de levar o evangelho para as pessoas. No fundo, se a gente for bem seco naquilo que a gente vai falar e me entenda bem, nós, eu e você, é quem decidimos quem vai ouvir do evangelho ou não. Não é verdade isso? Somos nós quem temos a palavra do evangelho para dar para as pessoas. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque pode ser que Deus coloque pessoas na sua vida e na minha vida que não vão ouvir do evangelho de outra forma senão através de mim e de você. Você conhece muitas pessoas que eu não conheço. Eu não posso ir lá pregar o evangelho para essas pessoas porque eu nem sei quem são. E nem você comigo. Mas Deus nos deu a incumbência de levar o evangelho para essas pessoas
que nós conhecemos. Sabe aquela coisa da palavra próximo? Deus utiliza essa palavra com uma propriedade enorme quando ele fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e levar o evangelho e fazer discípulos dessas pessoas. É quem ele coloca próximo a gente. Essas pessoas são a nossa prioridade, são a nossa Jerusalém, se você olhar em Atos 1:8. Nós temos essa incumbência. A minha pergunta para você é a seguinte, lembra que nós conversamos sobre isso no domingo à noite. Você está engajado de verdade na pregação do Evangelho? Você realmente é uma dessas pessoas que as pessoas que estão ao seu redor sabem da sua fé, sabem que você é um salvo em Cristo e ouvem de você a respeito de Cristo e do plano salvador para as pessoas? As pessoas já ouviram da sua própria boca que o Senhor Jesus é o único caminho para que eles possam ser salvos? Que eles precisam se arrepender dos seus pecados e receber o Senhor Jesus, a salvação que Ele dá de graça nas suas próprias vidas, nos seus corações? Você já disse isso para essas pessoas? Porque Deus colocou essas pessoas no seu caminho. E quando você simplesmente fala agora não, ou quando você simplesmente fala eu não sei fazer, ou eu não estou preparado, você acaba deixando com que essas pessoas não ouçam o evangelho de você, e é você quem está decidindo isso. É você quem está decidindo que essas pessoas não estão ouvindo do evangelho. Aqui eu quero inspirar você no exemplo de Filipe. Nós temos muitos outros exemplos nas Escrituras, mas eu quero inspirar você no exemplo de Filipe. Ah, pastor, mas Filipe, olha só quem era Filipe. Filipe era um homem extraordinário. Gente, aqui não está falando nada disso. Filipe era um homem comum, como qualquer outro. Ele era um destaque na igreja de Jerusalém, sim, porque ele foi um dos 7 eleitos como diáconos da igreja. E as pessoas confiavam em Filipe, senão não colocariam ele como diácono. Mas em vez de ter assim, qualidades sendo colocadas, como outras pessoas foram citadas até na própria lista dos diáconos, Filipe parecia ser um como qualquer outro. Filipe parecia ser uma pessoa comum entre os outros irmãos de Jerusalém. Só que ele tinha uma coisa que talvez eu e você precisamos muito: disposição. Essa é a palavra-chave. A palavra-chave no ministério de Filipe é disposição. É pouca coisa que é citada sobre Filipe na Bíblia. Ele é citado lá em Atos capítulo 6, quando é eleito. É citado aqui em Atos 8 e depois só lá em Atos 21 nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o que é dito a respeito dele mostra que ele tinha no seu coração uma disposição muito grande de ser usado pelo Senhor onde quer que ele fosse, onde quer que Deus o colocasse e como Deus quisesse colocá-lo. Você tem essa disposição? Você tem disposição para chegar para Deus e falar: tá bom, Senhor, eu aceito ser usado pelo Senhor? Ou você muitas vezes fala não para o Espírito Santo quando o Espírito toca em você para você fazer alguma coisa, para você levar o Evangelho para alguém? Você sabe que o Espírito Santo faz isso com a gente. Vai lá, fala do Evangelho para aquela pessoa. Talvez é um colega de trabalho, talvez é um parente, e você fala: agora não. Agora não. E você fala não para o Espírito Santo. Gente, a palavra disposição tem muito mais a ver com sim do que com não. Você é uma pessoa que fala sim para o Senhor? É isso que nós vamos aprender com o Filipe hoje. Porque se nós tivermos disposição, gente, o resto Deus faz. Deus prepara as pessoas. Deus coloca situações na vida da gente e na vida das pessoas para as quais a gente vai falar, que já prepara todo o ambiente. Como um pastor amigo meu diz, Deus prepara o palco para que a gente só atue, para que a gente só leve o Evangelho para as pessoas. Então vamos aprender aqui com Filipe,
para que a gente possa também ser usado pelo Senhor para isso. Venha comigo para o versículo 5. Olha só, falando a respeito daqueles que foram dispersos, no versículo 4 pregavam a palavra, no versículo 5 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha só, ele foi a pregar o evangelho, ele foi para a cidade de Samaria. A gente não sabe exatamente por que Filipe foi para Samaria, se ele tinha algum parente lá ou algum lugar para que ele pudesse ser hospedado, porque ele tinha que sair fugido de Jerusalém. Mas, gente, ele não perdeu tempo. Ele levou Cristo para os samaritanos. Ele levou Cristo para as pessoas que estavam na frente dele. Então, o que a gente está aprendendo aqui com Filipe? Nós estamos aprendendo essa disposição para pregar o evangelho onde quer que Deus nos coloque. Onde quer que Deus nos coloque. Você tem ambientes sociais nos quais você vive. Existe um ambiente familiar, existe um ambiente do trabalho ou da escola onde você está, existe um ambiente de vizinhança, existe um ambiente até quando você simplesmente pega um ônibus e vai viajar naquele ônibus de uma cidade para outra e alguém senta do seu lado. Ah, mas isso agora no Covid não pode fazer. Não, você sabe que o Covid não vai durar para o resto da história da humanidade. Esperamos que não, né, André? Mas, se durar, você tem o Zap também. Quantos grupos de WhatsApp você participa? Que tem pessoas que não são salvas. Que tem pessoas que podem ouvir do Evangelho através de você. Nós estamos inseridos em vários desses grupos. O que Deus quer quando Ele traz uma pessoa que não conhece a Ele próximo da gente, e muitas vezes traz essa pessoa numa situação até de fragilidade, ela quer que a gente seja luz para elas. Ela quer que a gente leve a palavra de esperança para essas pessoas. Filipe não perdeu tempo, gente. Onde Deus colocou ele, onde ele estivesse, ele levava Cristo para as pessoas, porque Cristo era a luz da vida dele, e ele queria transmitir essa luz para quem quer que fosse. Inclusive, foi ele quem iniciou a igreja na cidade de Samaria, que depois a gente vê aqui no capítulo 8 mesmo, Pedro e João indo até lá e abraçando aqueles irmãos que se converteram lá. Mas tudo porque Filipe se dispôs a levar o evangelho para as pessoas que estavam próximas dele. Então, irmãos, tenha essa disposição. Se engaje de verdade nessa missão que a gente tem de ser enviados pelo Senhor, onde quer que a gente está, para levar o Evangelho. Se disponha para fazer isso, não tenha medo, e o resto Deus vai fazer. Tá? Então note a disposição que Filipe tinha de levar o Evangelho para as pessoas. Ele tinha mais uma disposição. Ele tinha disposição também para pregar o Evangelho onde quer que o Espírito Santo dirigisse para fazer. Sabe aquela coisa de o Espírito falar para a gente, fala do Evangelho para essa pessoa aqui. Às vezes é uma pessoa com quem você já tem convívio. Às vezes é um parente que você até já falou do Evangelho para a pessoa e a pessoa não aceitou. E o Espírito fala para você, agora, fala. E você faz o quê? Fala. Essa é a disposição que a gente quer. Sim, senhor. E solta a frase que o Espírito dirige para você fazer. Foi o que aconteceu aqui com Filipe. Olha o versículo 26 agora. Essa é uma passagem bem mais famosa, né? Quando, do capítulo 8, versículo 26, Filipe fala com aquele homem chamado eunuco, né? Ele era um eunuco, um etíope, um oficial da rainha. No versículo 26 diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Aqui o Espírito Santo chegou para ele e falou, volta para o caminho de Jerusalém. Mas espera aí, eu acabei de sair de lá, que houve perseguição contra mim, o senhor está dizendo para eu voltar para lá? Ele não discutiu, simplesmente levantou-se
e saiu, levantou-se e foi obedecer o que o Senhor estava mandando ele fazer. Esse caminho entre Samaria e Jerusalém era mais ou menos uns 57 quilômetros. Isso dá quanto de tempo de viagem? 57 quilômetros, andando a 100 quilômetros por hora, né? 120, se a estrada for boa. Não é isso não. O André está fazendo assim para mim, ó. Não tinha nada de carro. Era a pé, no máximo num burrinho que esse cara ia. Mas olha, demorava tempo para chegar, mas mesmo assim ele foi. E ele fala que ele devia ir no caminho de Jerusalém para Gaza, que era mais para baixo de Jerusalém ainda. Samaria ficava em cima, Jerusalém aqui, Gaza ficava mais lá no litoral. Sabe a faixa de Gaza hoje? Lá que é aquela disputa? É bem ali onde ele deveria ir. E de repente o que acontece? Tem alguém andando nesse caminho também. Ele não fala aqui exatamente em que estrada ele estava, se entre Samaria e Jerusalém ou entre Jerusalém e Gaza, mas esse etíope estava saindo de Jerusalém e cruza com Filipe. E aí no versículo 29, a gente vê o Espírito falando mais uma vez para Filipe. Então o Espírito... disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Espera aí, eu estou a pé. Certamente não era um carro que andava muito rápido. Provavelmente uma carroça puxada por cavalos, mas era um oficial, então era um carro com cavalos melhores. Talvez tinha vários cavalos de potência ali na jogada, né? Vocês aí mecânicos me ajudem aí como é que é esse negócio. Ele não pôde só andar do lado, ele teve que correr ao lado do carro. Provavelmente com alguns soldados em volta querendo saber se ele ia assaltar ou não. Ele teve que se desviar desses soldados ou até ficar com medo de cumprir aquilo que Deus estava falando, porque os soldados poderiam estar ali e simplesmente matá-lo. Mas ele simplesmente fez o quê? Obedeceu, porque é o Senhor quem está falando, então eu vou fazer. E se fosse com a gente? Se fosse com a gente? A gente estava ali na estrada, estava vindo o carro ali, passando, e o Espírito vira no seu ouvido e fala assim, ó, vai lá e corre do lado daquele carro. O carro bonito, cavalos lindos, os soldados em volta, um oficial da rainha ali no meio, toda aquela pompa, etc. E você fica olhando e fala, ih, Senhor, já passou. Deixa para o próximo. O próximo eu falo, tá bom? Não é assim que a gente faz com Deus? Fala para aquele seu colega de trabalho, olha lá, ele está vindo para você, ele vai falar com você, fala com ele, e ele vem, fala com você, e você, agora não, e ele vai embora. Ele vai embora. A gente não pode fazer assim, não pode ser acomodado. A gente tem que cumprir aquilo que Deus quer da gente. E Ele vai dar oportunidade para que Deus possa... usar a gente para levar o Evangelho para as pessoas. Eu tenho um testemunho muito importante para dar para você sobre isso. Eu tinha uma amiga de ginásio, né? Sabe o que é ginásio? Jovem, sabe o que é ginásio? É como é que chama agora? Não é ensino médio, é fundamental, ensino fundamental. Eu fiz praticamente 4, 5 anos com essa menina. A menina chamava Tânia. Era uma menina muito bacana, que a gente estudava juntos. E um dia, a Tânia... E eu falava de Jesus para as pessoas. Mesmo com os meus 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu tinha essa vontade de falar de Jesus. E um dia eu falei de Jesus para a Tânia. Ela não aceitou Jesus naquele dia. Mas ela ficou de pensar e refletir nos estudos que eu tinha passado para ela e tudo. Uma vez eu estava saindo no recreio, né, no intervalo, eu ia jogar bola na quadra, e quando eu estava correndo para ir jogar bola, ela pegou no meu braço e falou, Paulo, eu entendi esse negócio do Evangelho. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aí eu olhei, nossa, Tânia, que legal! Mas eu tenho que jogar bola. Se eu não jogar bola agora... então vamos fazer o seguinte, eu via ela todo dia, gente. A gente muitas vezes ia na casa dela estudar, ela ia na minha casa estudar. Era uma colega mesmo.
Eu conhecia os pais dela e tudo. Eu virei para ela e falei assim: Tânia, deixa eu jogar bola primeiro, depois eu converso com você. O que você acha? Deu tempo de eu conversar com ela aquele dia? Não, não deu. Mas tudo bem, eu encontrava com ela no dia seguinte. No dia seguinte eu falei com ela? Não. E os dias foram passando. Nós nos formamos, saímos daquela escola. De repente, eu estava numa escola, ela estava em outra. Eu tinha já o meu serviço, ela tinha o serviço dela. Nunca mais cruzei com a Tânia. E eu pedi ao Senhor, porque aquilo ficou na minha mente: Senhor, me dá a oportunidade para eu falar com a Tânia. Eu vou falar do Senhor para ela. Eu vou relembrar ela daquele dia e vou perguntar para ela se ela quer aceitar Jesus naquele momento. Me dá mais uma oportunidade de encontrar com ela. Passados alguns meses, talvez ano, eu estava voltando tarde da noite para casa de ônibus, pouca gente no ônibus, porque já estava já próximo da meia-noite, e de repente entra alguém no ônibus. Imagina quem era? A Tânia. A Tânia entrou e quando ela me viu, ela veio correndo: Paulo, puxa vida, que bacana, faz tempo que a gente não se vê. E nós começamos a conversar e foi muito legal. Ela sentou do meu lado e a gente conversando. Imagina o que aconteceu? O Espírito Santo no meu ouvido: agora, olha a oportunidade que eu te dei. Fala de Jesus para ela. Fala, relembra, olha, eu já te dei agora aqui, tá facinho para você chegar para ela. E eu virando para o Espírito Santo falando: eu vou falar, eu vou. Aguenta aí que eu já falo, aguenta aí. Tânia, não sei o quê, como é que está seu pai, como é que está sua mãe? Pode deixar que eu falo, aguenta aí. E eu comecei a falar, enrolei. De repente ela levanta e fala: aqui está meu ponto. Tchau, até a próxima. Ela desceu daquele ônibus e eu nunca mais vi a Tânia. Nunca mais. Gente, eu oro até hoje para que Deus tenha misericórdia de mim e coloque alguém para levar aquela moça a Cristo. Que ela se lembre daquilo que a gente conversou e que ela possa hoje ter Cristo como seu Salvador. Porque se ela não for salva, se ela for para o inferno, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem Deus pode cobrar isso? De mim. De mim. E eu não quero isso. Eu tenho isso na minha mente até hoje. Até hoje. Irmãos, vamos ser como Filipe. Não vamos ter medo. Não vamos ter acomodação, desânimo para falar com as pessoas. Vamos obedecer à voz do Espírito e nos dispor para fazer o que Deus quer da gente. Quer ver? Me acompanha aí, olha o versículo 30. Olha o versículo 30. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Filipe não só correu atrás ao lado do carro, como ele teve a ousadia de conversar com o oficial da rainha. Ele dirigiu a palavra para ele. Olha o versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele no carro. Filipe entrou e o que ele fez? Versículo 35 agora. Depois você pode ler o texto como um todo, tá? Versículo 35, então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, era Isaías capítulo 53, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: aqui está a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E ele respondendo disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só que maravilha. Não só ele pregou a palavra, como batizou aquele homem naquele lugar mesmo, para que ele pudesse ser um verdadeiro cristão. E ele continuou pregando. Olha o versículo 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto
e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Chegar a Cesareia. Note que Filipe teve essa disposição. Onde quer que Deus o colocasse, ele obedecia o Espírito Santo, dizia sim ao Espírito Santo. Diga sim ao Espírito Santo quando ele colocar alguém no seu caminho, para que você possa levar o Evangelho para a pessoa. O que Deus quer da gente? Disposição. Mas eu não sei falar, pastor. Deus vai colocar na sua boca as palavras que aquela pessoa precisa ouvir. Ah, mas se ela não me atender, isso não é problema nosso. Isso é problema entre ela e o Espírito Santo. Deixa isso com ela. A nossa parte é fazer o quê? Abrir a boca. Pregar o Evangelho. Para que as pessoas possam ouvir, crer e se converter e receberem a salvação. Tá vendo? Então, Filipe ele tinha essa disposição para pregar o Evangelho. Ele tinha essa disposição para obedecer o Espírito Santo. E por último, só para um detalhe final, ele tinha disposição para pregar o Evangelho e ser exemplo na sua própria casa. Quer ver? Vai comigo lá para o capítulo 21 agora de Atos. Capítulo 21. Lembra que eu falei para você que lá no capítulo 21 tinha uma coisa a respeito dele? Mas olha que interessante, versículo 8. Falando a respeito disso, falando aqui nós estamos no meio das viagens do apóstolo Paulo, né? E no versículo 8 diz assim: no dia seguinte, partimos para Cesareia e entrando na casa de quem? Filipe. O evangelista, agora aqui já é chamado de o evangelista. Por quê? Porque ele levava o evangelho. Aqui ele tem uma característica. Ele foi denominado aquele que pregava o evangelho, se dispunha a pregar o evangelho. Você, se alguém chegar a falar alguma coisa de você, ele ia caracterizar você como evangelista. Olha que maravilha. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção, não. Olha, continua. Que era um dos 7, né, um dos 7 diáconos, e ficamos com ele. Olha o versículo 9. Este tinha 4 filhas donzelas que faziam o quê? Profetizavam. E aqui profetizar, irmãos, não é aquela coisa de ficar falando o futuro que vai acontecer, não, tá? É pregar a palavra. Profetizar no Novo Testamento não é falar do futuro. É adivinhação. Não. Profetizar no Novo Testamento é você pregar a revelação da palavra de Deus para as pessoas. Lembra que no livro de Atos, eles não tinham ainda toda a Bíblia completa. A Bíblia estava ainda se formando. O Novo Testamento, nem os evangelhos eles tinham em mãos ainda. Então, o que eles tinham é essas pessoas que tinham o poder dado pelo Senhor, o dom dado pelo Senhor, para poder levar a palavra do Senhor para as pessoas. E assim, essas filhas dele profetizavam. 4 filhas que ele tinha, e todas pregavam a palavra. Todas eram pregadoras da palavra. E isso vem de quem? Gente, é uma coisa que se aprende no berço. Dá para a gente ver aqui que Filipe não só levou as suas filhas a Cristo, ele era o evangelista da família, como também transferiu isso para elas. E elas, vendo no seu pai esse exemplo de cristão maravilhoso, de cristão que era dedicado ao Senhor, que não tinha medo de levar o evangelho para as pessoas, elas falaram: eu também quero isso. E elas também profetizavam. Elas também seguiram o exemplo do Pai. Quantos filhos de Deus hoje têm famílias destroçadas? Sabe, um pai, uma mãe que são salvos, têm convicção do Espírito Santo da sua salvação, mas seus filhos andam longe do Senhor. Claro que tem situações onde existe aquele filho ou aquela filha que realmente não quer saber de Deus. Mas a maioria não é assim, não. A maioria daqueles que não seguem o Senhor é porque não viram isso no exemplo dos seus pais. Você, pai, olha para os seus filhos. Você, mãe, olha para a sua prole. E veja se eles também estão seguindo Cristo. E se não estão, se é porque você está falhando em alguma coisa. Se eles não são pregadores do Evangelho, se também não são evangelistas, é porque talvez nós não sejamos. É porque nós não aprendemos isso.
nós não nos dispomos a ser. Então você viu aqui que Filipe, como terminou, vamos dizer assim, o legado dele? Com a sua família também fazendo a mesma coisa e levando o evangelho para as pessoas. Irmãos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos que nos dispor a sermos usados pelo Senhor, e quando a gente se dispõe, Ele nos usa. É a coisa mais maravilhosa da face da terra. Você vê uma pessoa recebendo Cristo como Salvador, orando e Cristo entrando no seu coração através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Você já teve essa alegria? Você já teve essa satisfação de levar alguém a Cristo? É isso que nós estamos querendo. É isso que nós estamos falando aqui. E nós vamos orar, irmãos. Nós estamos orando pela salvação de muitas pessoas. Mas o que Deus quer de nós é que nós nos disponhamos a levar o evangelho para as pessoas. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa entre nós aqui? Não vamos mais pedir para ninguém orar pela salvação de pessoas para as quais a gente não esteja disposto a levar o evangelho. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos combinar um negócio? Você não pode pedir oração pela salvação de alguém que você não esteja disposto a você falar do evangelho para ela. Combinado? Porque se a gente fizer assim, eu vou orar por você e vou te apoiar. E você vai ser o poder de Deus para a salvação daquela pessoa. Porque você vai levar o evangelho do Senhor para aquela pessoa. Vamos combinar? Assim a gente se dispõe e assim a gente é usado pelo Senhor. E, gente, o resto Ele vai fazer. Tá? O resto Ele faz. Senhor Deus, obrigado pela Tua promessa de nos usar quando nos dispomos. Obrigado porque o Senhor nos ouve de uma maneira maravilhosa quando estamos dispostos a Te seguir e a produzir frutos. Por isso, Senhor, nos ajuda a ter essa disposição, sabe? Aquele jeito de a gente estar grudado na videira de uma forma tão grande que a gente naturalmente fale de Jesus para as pessoas, produza frutos. Que a gente possa, Senhor Deus, ser abençoados por Ti, levando almas a Cristo. Dá-nos essa disposição. Dá-nos essa vontade para que a gente possa te servir melhor como igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém.